Essas são as corridas de sidecar, algo absolutamente maluco. Motos com 3 rodas que chegam a 260 km por hora nas ruas residenciais da ilha de Man. Mas o que é mais incrível é que são necessárias duas pessoas para comandar essa coisa. Uma nos comandos e outra modificando o equilíbrio da moto. E controlar essa coisa a essas velocidades entre muros, calçadas e subidas sem visão deve ser aterrador. Mas não tanto quanto ser o passageiro que faz isso. Então hoje eu vou explicar a engenharia e a habilidade insana de pilotagem por trás das corridas de sidecars. Este é um sidecar de categoria Fórmula 2, com cerca de 130 cavalos, 350 kg, incluindo piloto e passageiro, e uma velocidade máxima que ultrapassa 260 km por hora. Eles usam motores 4 tempos originais de moto com 600 cilindradas e pneus slick de competição. As velocidades desses sidecars são honestamente absurdas. Hoje, essas corridas são populares, com diferentes categorias e eventos, de circuitos como Brands Hatch e Alton Park ao mais assustador de todos, o Snaefell Mountain Course, da Ilha de Man. As provas do TT da Ilha de Man são estatisticamente as mais perigosas do mundo, e por uma boa margem. O número de acidentes terríveis é interminável, mas, apesar disso, centenas de pilotos nas motos, superbikes e sidecars se apresentam a cada ano para disputá-las. E se eu reclamo dos organizadores por desenharem pistas muito estéreis atualmente, com imensas áreas de escape asfaltadas, os riscos no TT são bem mais altos do que eu, pessoalmente, correria. Um erro de julgamento ou falha mecânica podem lançá-lo por uma colina ou direto para um muro de tijolos. A pista serpenteia por estradas apertadas da ilha por 61 km, com trechos mais estreitos e outros mais abertos, em que os pilotos seguem em aceleração máxima por longos minutos. Esses sidecars conseguem uma média de 193 km por hora ao longo dessas 200 curvas, e colocando em perspectiva, a principal classe das superbikes com máquinas bem mais leves consegue uma média de 210 km por hora. O TT é um evento contra o relógio disputado por uma quinzena com uma semana de treinos. E você vai precisar de cada minuto deles. E uma semana de corridas. Os pilotos largam com intervalos de 10 segundos, então enquanto você briga contra o relógio, terá de fazer ultrapassagens ousadas também, se estiver andando rápido. Se você quiser ver várias imagens do TT, confira o canal Three Wheeling abaixo. E obrigado a eles por cederem muitas imagens para este vídeo. E esse circuito já seria aterrador num carro com 4 rodas e uma gaiola de proteção, um piloto e sua habilidade em fazer curvas à esquerda e à direita com as mesmas velocidades. Mas os sidecars não têm nada dessas coisas. Mas antes de entrarmos nisso, alguns jargões. O sidecar propriamente dito é chamado equipamento. A pessoa à direita é chamada de piloto e o maluco pendurado ao seu lado é chamado passageiro. De qualquer modo, da perspectiva da engenharia, o que torna esses sidecars pouco usuais é que eles não são simétricos. Eles têm 2 rodas alinhadas e uma na lateral. Então, quando eu estou correndo, seja em Caterhams ou carros de Fórmula 1, você tem uma sensibilidade para fazer as curvas, e você as aplica quando curva para a direita ou para a esquerda. Contudo, esses sidecars na verdade fazem curvas à direita bem mais rápido que as curvas para a esquerda, e isso se dá pela inclinação da roda lateral. Nas curvas à esquerda, a coisa toda quer tombar. Anos atrás, esses equipamentos pareciam bem mais com uma moto e um sidecar, mas agora eles são modelos de competição, com aerodinâmica avançada e performance muito melhorada. Eles são movidos pela única roda traseira, aquela atrás do piloto, e são dirigidos pela roda dianteira por meio de um guidão muito pequeno. Eles também freiam mais que as superbikes graças aos grandes pneus slicks e aos enormes freios de carro que param as 3 rodas. E veja, eles usam pneus de flancos quadrados em vez de flancos arredondados das motos. Então contam com superfície de contato bem maior e mais aderência nas curvas, especialmente nas frenagens. Agora para a pergunta que todos vocês estão fazendo. E sobre o cara na traseira? Bom, eles são chamados passageiros ou, mais casualmente, macacos. E isso até que faz sentido. Esses caras têm de estar incrivelmente em forma para suportar essas velocidades e forças G. Seu papel é manter o equilíbrio do equipamento. Sem eles, o sidecar simplesmente não funcionaria. E o tempo de volta seria bem mais lento no circuito.
Então eles se agarram, ficando de fora do fluxo de ar nas retas e ficam pendurados em ambos os lados nas curvas, essencialmente compensando o equilíbrio desigual do sidecar. Nas curvas para a direita, eles passam por sobre o piloto para manter o peso nas rodas internas, e nas curvas à esquerda se prendem de forma precária na lateral da moto. E essa é a parte que parece mais improvisada. Eles muitas vezes arrastam as costas na superfície da pista e podem inclusive ser atirados para fora se o piloto errar. Nas retas, eles se esquivam do fluxo de ar e em seguida aparecem na zona de frenagem para adicionar o máximo de arrasto. Então, quando o piloto vira na curva, eles se posicionam rapidamente, mas com cuidado para que a moto siga firme. Então, num carro, você freia em trilha ao entrar na curva, o que significa que você reduz suavemente a pressão sobre o freio à medida que entra, para transferir o peso de forma mais suave. No sidecar, é o piloto que faz isso, mas com o componente extra de outra pessoa se movendo em volta também. E deve ser complicado coordenar os dois perfeitamente. Alguns passageiros até contam ou sentem as ondulações, para que não precisem erguer a cabeça para ver quando a próxima curva está chegando, o que numa volta de 61 km é impressionante. Como você deve imaginar, isso exige uma enorme confiança das duas partes. O piloto tende a acreditar que o passageiro estará no lugar certo para proporcionar a aderência necessária, e o passageiro precisa acreditar que o piloto acertou suas estimativas. Os passageiros se prendem a algumas alças específicas, a principal no centro da moto. Eles se agarram a ela nos pontos com maiores forças G, as zonas de frenagem, onde precisam estar elevados na moto enquanto o piloto freia. E aí há apoios menores ao longo do sidecar para os trechos de curvas, assim como uma plataforma de formato especial com locais para o passageiro colocar o pé para obter aderência. Realmente, é como fazer escalada a 240 por hora. Agora, o que eu acho louco é o que o piloto também tem que fazer. Não é como um carro em que a aderência é mais previsível e o equilíbrio é estável. A maior mudança acontece quando os pneus se desgastam ou o combustível é queimado, e as duas coisas acontecem lenta e previsivelmente. Mas nessas motos, se o passageiro não está no lugar certo exatamente no momento certo, a moto não terá a aderência esperada. Realmente há duas pessoas dirigindo esses sidecars. Mas o que eu não consigo aceitar é o enorme risco que todo piloto corre nessa pista. Muitos deles têm rituais em que abraçam suas famílias sempre que sobem na moto nesse circuito. Até mesmo nos treinos. Há muitos acidentes, vários deles trágicos, então imagine o nervosismo quando eles se alinham na linha de partida. Mas como todos sabemos, o esporte motor é perigoso. E entramos nele sabendo dos riscos. A habilidade, compostura e dedicação desses pilotos merece enorme respeito. Uma coisa que eu tinha de saber é: como você se prepara para fazer isso? Como você aprende os segredos para se agarrar à lateral de um sidecar em velocidades absurdas? Bem assim como os karts estão para os carros de fórmula, há os sidecars em miniatura para os sidecars. Eles são incríveis, são chamados Mini Fórmula 1 Sidecars e correm nas pistas de kart. As corridas são brilhantes com algumas batalhas incríveis e mergulhos massivos. Você pode realmente ver como os passageiros movem o peso no interior de cada curva, ficando bem para fora do equipamento. Veja também esse outro vídeo em que explicamos outra categoria maluca do esporte motor. Muito obrigado por assistir e obrigado aos nossos milhares de seguidores. Eu e todo o time do Drivers 61 apreciamos muito a audiência de todos vocês.